Se hoje tirasse tudo que eu tenho, dinheiro, tecnologia, minha equipe, e me desse uma ideia, eu começaria da mesma forma que eu comecei anteriormente. Porque eu descobri uma coisa: a gente não precisa de dinheiro, a gente precisa de clientes. E hoje eu vou contar para vocês como que eu descobri isso, qual foi o caminho que eu fiz para a gente chegar até essa conclusão. Estão vendo a minha tela? Sim, tudo certo. Bom, quero agradecer. Bom dia a todos. Bom dia, é uma alegria enorme estar aqui com o pessoal da Hot Milk nesse programa de Startup Training. Um prazer, muito obrigado pelo convite. E vamos ver se eu consigo agregar com vocês nesse momento aqui importantíssimo. Vamos lá. Galera, nós não precisamos de dinheiro, precisamos de cliente. Esse conceito, eu não consigo ver se vocês estão vendo minha tela, tá? Mas eu imagino que sim. Eu posso trazer para vocês como uma definição pelo que nós vivemos, pelo que a ByHelp viveu. Em cima disso, vou trazer para vocês todo o histórico que nós vivemos para chegar até aqui, e vocês vão compreender o porquê é importante isso, nós focarmos, termos o foco um pouco diferente. Eu comecei muito cedo, comecei gerenciando um supermercado, eu tinha 18 anos na época, e cheguei a ser um supermercadista. Eu tive 3 lojas numa cidade chamada Caldas Novas, em Goiás. Eu creio que bastante aqui conhece, uma cidade turística, conhecida pelas suas águas quentes. E participei do chão de loja mesmo. Flávio, desculpa te interromper, mas você ficou mudo. Estão me ouvindo? Opa, Agora desculpa. sim, agora sim. Ok. Eu estava falando que eu comecei gerenciando um supermercado desde os meus 18 anos. Já gerenciava uma rede de supermercado, uma loja de shopping, tinha quase 300 funcionários, e fazia o curso de administração ao mesmo tempo. Então, foi uma oportunidade gigante que surgiu na minha vida, e eu pulei para dentro, acatei isso. Supermercado é muito estressante, é um serviço assim muito duro, né? Que exige um horário muito longo, das 6 até às 10, às 11 da noite. Foi assim a minha experiência inicial gerenciando supermercado, e cheguei a ter 3 supermercados, onde eu tive 220 funcionários na cidade chamada Caldas Novas, cidade turística em Goiás, conhecida pelas suas águas quentes. E dentro do supermercado você é chão de loja mesmo, né? Você tem que saber ser embalador, operador de caixa, repositor, gerente, entender de contabilidade, entender da operação fiscal. Era mais ou menos eu, empresa com uma equipe grande, mas você tinha que ter o conhecimento total da operação. E nessa história, eu posso dizer para vocês que eu perdi tudo. Eu quebrei essa rede, deixei 220 funcionários com a mão banando devido a um problema fiscal. Um outro momento a gente pode falar sobre isso. E isso eu não li, tá? Não é um case de alguém. Isso eu vivi isso. Vivi as tentativas, a correria para tentar recuperar isso, para criar processos administrativos para me defender do que eu estava sendo acusado pelo Estado de Goiás. Resumidamente, 1 ano e meio depois da primeira notificação, as 3 lojas fecharam, deixaram de existir, mas eu continuei vivendo em Caldas Novas, eu continuei enfrentando os problemas que vieram daquilo lá. Presencialmente, estava lá diariamente conversando com fornecedores, funcionários, enfrentei de frente essa situação, e isso fez com que nós chegássemos aqui. Nesse período de muita luta, depois de quebrar as 3 lojas, eu comecei a refletir muita coisa, porque nós passamos dificuldades financeiras, dificuldade de ameaça de morte e várias outras coisas. E no meio desse turbilhão, nasce a ByHelp. Nasceu para que os operadores de varejo, ou seja, supermercadista, o consumidor final, os fornecedores, todo mundo envolvido nessa história, pudesse melhorar os processos e não passar pelo que eu passei. ByHelp surge nesse momento com muitas ideias, né? E ela nasceu nesse sonho, em cima dessa dor que eu acabei de contar para vocês. Eu sabia o porquê que eu queria a ByHelp. O propósito dela sempre foi muito claro para mim. Então, desde um primeiro momento, a minha ideia era como eu aumentar o poder de compra do consumidor final. Qual que é o propósito do meu negócio?
E isso para mim era muito claro, e repetimos isso constantemente com toda a equipe, para que a gente não perca esse foco. Então, o propósito era muito claro, porém, o produto era confuso. Nós tínhamos N vertentes que poderíamos trabalhar com a Buy Help. Poderia ser lista de compra, poderia ser e-commerce, poderia ser entrega, meio de pagamento, gestão de imposto. E vocês sabem que aquilo que todo mundo que quer muita coisa, na verdade, acaba não resolvendo nada, né? Tem muitos problemas, como é que você foca? Como é que você resolve um problema em si? Quando a ideia da Buy Help surgiu, abriu-se um concurso aqui em Curitiba pela Hype Innovation, não sei se todos aqui conheceram, não existe mais essa incubadora, e o concurso era a melhor ideia para o varejo. E nós escrevemos a ideia da Buy Help lá e trouxemos essa confusão toda de ideias. Nós queremos resolver o problema da lista de compra, do e-commerce, da entrega, e lá, usando uma tecnologia que todos aqui conhecem, que é o Model Canvas, nós focamos, nós cortamos tudo que começou a ser disperso e focamos só onde gerava dinheiro. Dessas ideias todas, Flávio, que você está apresentando, o professor me questionou assim, qual é a que efetivamente traz receita? E aí a gente começou a falar, isso aqui dificulta para o B2B, isso aqui fica caro para o consumidor final no B2C, mas essa aqui, ela dá para gerar desconto e nenhum dos stakeholders vão sentir peso para pagar, para custear a Buy Help. E assim a gente cortou várias coisas e ficamos só com o desconto. Numa dessas aulas também que nós tivemos na incubadora, nós aprendemos lá que o projeto ele era só um projeto interessante se eu conseguisse explicar ele para uma criança de 7 anos. Então, a ideia era maravilhosa, era cheio de tecnologia, algoritmo, LLM, enfim, matemática, estatística, mas uma criança de 7 anos conseguia entender? E aí começou um desafio gigante dentro de casa, que era uma lição que eu tinha, eu tenho filhos, né? Eu tenho 3 filhos, uma de 17, uma de 10 e outra de 8. Na época, eu peguei a do meio e a mais nova, a mais velha, desculpa, e comecei a explicar para ela. Eu falava assim, você precisa entender esse projeto. Quando você entender, eu consegui te argumentar sobre ele, e olha, era um projeto que tratava sobre um pitch de tributação. Eu falava sobre impostos, sobre como apurar impostos, como explicar isso para uma menina de 7 anos, 8 anos, como é que entende? Resumindo, o dia que eu consegui fazer essa explicação, nós tivemos a prova final. Nós fomos selecionados entre 46 startups no nível Brasil, fomos escolhidos, ficaram 5, e nós viemos aqui para Curitiba para fazer a apresentação final. Nessa apresentação final, tinha junto conosco um professor que também participou do nosso treinamento, da nossa evolução dentro da aceleradora, e ele falava assim para nós, olha, sempre eu quero participar da apresentação, quem chegar na final, eu quero estar com vocês, tem uma experiência gigante lá da minha startup que está no Vale do Silício, mas eu vou estar aqui presencial, se tiverem dúvida, converse comigo. E foi me apresentado nesse dia da final, foi me apresentado um relatório, e ele tinha algumas perguntas, dentre elas qual que é o capital que você precisa para iniciar o seu projeto? E pedia valor, e ainda tinha o campo para colocar qual que era o equity que eu estava entregando. Quantos por cento da empresa eu estava entregando por aquele valor? E na hora que eu cheguei nessa pergunta, depois de ter feito planejamento financeiro, depois de ter estimado receita, um monte de coisa, eu falei assim, eu não sei responder isso, eu não sei qual que é o valor que eu quero. Vender ações e trocar por um valor aqui que eu estou estimando. E fui atrás desse professor, fui conversar com ele, contei o meu problema, e ele falou assim, Flávio, você já ouviu falar de Bootstrap? Eu falei, já. Ele falou assim, então, você já tem algoritmo, você já tem o Gabriel, que é o seu CTO, que é seu sócio, que já fez os algoritmos, já estruturou toda essa parte de sistema. Você não precisa de dinheiro, você precisa de cliente. Então, sobe no palco e na hora que chegar para responder essa pergunta, você fala, não, eu não quero dinheiro, eu quero cliente. E aquela hora, depois de todo o problema que eu já contei, com as empresas quebradas, devendo rios e fundos e tudo, eu falei assim, meu Deus do céu, como que eu não preciso de dinheiro? Eu preciso de dinheiro.
E fiquei num dilema ali, mas eu falei, eu vou ouvir esse cara, porque ele já fez, ele já passou por isso aqui. Então eu vou subir no palco e vou falar que eu preciso de clientes. E assim foi. Subi, era um pitch de 5 minutos, fiquei quase meia hora dando explicação e argumentando várias coisas. E no final, nessa última pergunta, quando eu falei que eu não queria dinheiro, foi um balde de água fria em todo mundo que estava ali. Ninguém entendeu, porque precisava necessariamente ter o valor para que a empresa, a incubadora, os investidores que estivessem ali se programasse para vir participar do equity da minha empresa. E ali eu estava, teoricamente, fechando a porta, falando que eu não queria ninguém, e quase fui desclassificado. Quase, quase. Eu pedi 6 clientes, na hora foi um gelo só. Fiquei em segundo lugar nesse dia. Depois tinha uma festa de comemoração e eu sou empreteco. Eu não sei se tem mais alguém aqui que também já participou desse programa do Sebrae. Maravilhoso programa. E eu fui para ganhar, fui vestido, comprei boné. A empresa existia já na minha cabeça. Eu já era muito claro o que a gente queria fazer. Só que não existiam os clientes. E aí fiquei em segundo lugar, ganhei um cheque de R$ 5.000 e voltei para Goiás. Quando eu volto para Goiás, eu fiquei muito triste, porque eu vim para ganhar isso. Mas, por outro lado, eu fiquei imaginando como que eu conseguiria vencer isso. Qual que eram as portas que eu precisava abrir? E aí, comecei a abrir as portas dos relacionamentos. Lembrei que eu tinha um amigo que eu conhecia há 20 anos atrás, que era um dos investidores que estava ali, era dessa empresa. E eu liguei para esse amigo e falei assim, olha, você está sabendo que eu tive em Curitiba? E ele falou assim, não estou sabendo. Eu falei assim, eu estive em Curitiba, apresentei um projeto, fiquei em segundo lugar, e eu imagino que o dono da empresa não saiba do meu projeto. E eu queria que você fizesse a ponte. E através dessa primeira ponte que eu posso dizer para vocês, nós conseguimos linkar com o investidor anjo, e aí a coisa começou a acontecer. Nessa primeira conversa com esse investidor, ele falou assim para mim, tem dinheiro nesse negócio, desde que você consiga provar para mim que tem um retorno de 1,5%. E eu falei para ele assim, tudo bem, vamos colocar o motor, os algoritmos para funcionar. Me dá 2 bases de supermercados, da região que você escolher, e vamos processá-la, vamos ver o que vai acontecer. E nesse processo de testar a ferramenta, colocar os algoritmos na prática para funcionar, ele pediu um e-mail, a gente conseguiu numa dar 1,47 e na outra 1,65 de resultado. E aí ele falou assim, tem dinheiro na mesa, faz sentido isso. O que eu quero, primeira coisa, pontuar aqui para todos nós? Network que destrava. A relação destravou mais que o capital nesse ponto. A ponte com a diretoria, esse network que criou-se para que gerasse confiança. Peraí, essa pessoa não veio aqui pedir para mim tanto do meu dinheiro. Ela está valorizando esse dinheiro meu, ela também quer testar. Vamos dar uma oportunidade, vamos ver os números. A loja abriu, ela abriu, teve confiança em acreditar no que estava acontecendo. E aí, o Gabriel já tinha surgido, né? Depois de vários nãos, eu acabei não comentando isso, mas uma das dificuldades que a gente tinha na fase ainda da incubadora era quem que ia ser o nosso programador. Eu bati em várias portas, várias portas, e eu só ouvia não. Não, é muito caro, você não tem dinheiro para pagar isso, você vai precisar de uma equipe muito grande. Até que um dia eu lembrei do Gabriel, e eu não conhecia o Gabriel pessoalmente, mas meu pai tinha relacionamento com ele, e de novo, ponte, liguei para o Gabriel, expliquei num áudio de 1 minuto e meio para o Gabriel sobre Buy Help, e ele só escreveu embaixo, o seu projeto é sobre isso? Eu falei, Ele falou, estamos juntos, estamos dentro, eu vou ajudar você nisso. Discutimos como que eles teriam participação na empresa e veio. Não gastei dinheiro com o Gabriel, mas, de novo, mostrando ideia e aproveitando as pontes. Qual que era o olhar da Buy Help, tá? O olhar da Buy Help em si, por que nós ficamos em segundo, por que esse projeto cresceu dentro da incubadora, foi o olhar de entender a pirâmide de uma forma diferente. Vou voltar aqui só para vocês entenderem. A maioria do olhar hoje no modelo tradicional é da indústria, distribuidor, varejo e o consumidor por baixo. Nós olhamos de uma forma diferente. Uma forma que eu acho que vocês devem olhar para o negócio de vocês, para a ideia de vocês e falar assim, ó, como que eu consigo ver isso aqui ao contrário?
E a gente olhou e falou assim, peraí, tá todo mundo olhando a pirâmide de indústria, distribuidor, varejo, consumidor, de cima para baixo. Vamos inverter isso. Quem manda? Quem é que tem o dinheiro? É o consumidor. Então vamos seguir o dinheiro. Vamos começar da escolha do consumidor. Vamos ver o que esse cara quer. Como que a gente consegue negociar por ele? Como que a gente consegue apresentar o varejo para o consumidor sobre a ótica dele? E aí a gente começou a olhar para o que ninguém olhava. Não foi diferente o que o Uber fez, não foi diferente o que o iFood fez, nós fizemos da mesma forma no nosso clube de intermediação, que é a BuyHelp. Quando a gente teve esse olhar um pouco diferente, nós criamos categorias diferentes. E eu gosto muito de brincar que são nomes que nós trouxemos aqui, inventamos aqui e estamos difundindo isso. A primeira é, ao contrário do cashback, que é algo normal no varejo, né? Você comprar em algum lugar e esperar dias, esperar meses, não pode nem no mesmo dia ter o retorno do cashback. Nós criamos o Cash Now, que é um desconto na hora, é um desconto quando você efetivamente compra. Se é possível dar desconto, por que ficar para depois? Vamos dar agora. Criamos o Cash Now, que é o inverso do cashback. E também criamos o CNN. O que a gente acabou entendendo? Quando eu olho a pirâmide invertida, a gente tem o consumidor no centro, ele acaba tendo network, negociações, pontes, ele cria no ambiente ao redor, no ecossistema do consumidor, ele no centro, ele tem várias ramificações que podem ser utilizadas. E o CNN é diferente de CRM. O CRM ele tem a ótica do B2B cuidando do B2C, né? E nós não. É praticamente um C2B. É o cliente querendo comprar em negócios, querendo negociar no varejo, querendo negociar na indústria. É o cliente, é o consumidor falando assim: eu tenho voz. CNN significa isso. A lição que nós tiramos disso? Nós insistimos numa criação de uma própria IA para atender isso. Eu coloquei aqui que acabamos matando esse projeto, mas na verdade não é matando. Nós tiramos a parte que seria muito futurista e reduzimos ela para uma coisa simples, uma coisa que gera relacionamento, uma coisa que é simplificada para o consumidor final. E a gente deixou de ser aquele projeto gigante de tentar ser uma OpenAI, um chat. Não. Nós criamos própria para ter um custo menor, mas ela é limitada no sentido de só focar relacionamento com o consumidor final. E aí, eu posso dizer para vocês que nessa história toda de construção da BuyHelp, uma coisa que é importante, que eu também quero deixar essa aqui para vocês, é que a vida, ela foi juntando peças, sabe? Eu passei a vida construindo uma escadinha e não tinha noção. Eu comecei, como eu disse, lá como office boy, eu gerenciava impostos dentro do escritório de contabilidade, depois fui para o departamento contábil, TI, gerente, consultor, dono de rede e fundador da BuyHelp. Quando eu olho tudo isso, eu vejo que a gente juntou muita experiência, juntamos muito conhecimento. Isso não anula, tá? Quem nunca teve uma carreira, quem nunca passou. Não anula. Mas o que isso me deu? Base para nós criarmos a BuyHelp. Foi fundamental eu olhar hoje, né? Olhando pela ótica hoje, eu falo, olha, ter aquele conhecimento lá quando eu comecei como office boy no escritório, como eu comecei apurando imposto, esse conhecimento fez eu chegar até aqui. E às vezes a gente tem muita ideia e acaba viajando para mares que a gente não domina. Isso não faz sentido para startup. Você tem que ter o domínio do que você está falando. E domínio não é superficial, tá? Não é domínio de ir lá no chat GPT, ler duas coisas lá, duas frases e achar que domina o assunto. É entender a profundidade daquilo que você está falando. Hoje a BuyHelp existe isso porque eu tive essa carreira para chegar até aqui. Nós temos lá da falência até a evidência. Hoje nós estamos com quase 15 milhões de intermediações no Brasil, estamos em 12 estados, temos mais de 12 RPs, né? Vamos chegar ao final de 2026 com mais de 12 RPs cadastrados e temos a meta para chegar em dezembro é de 1 milhão de clientes. Hoje nós estamos em 630 mil clientes cadastrados na BuyHelp. Frases que cabem no bolso, tá, pessoal? Que eu acho que faz sentido a gente entender aqui. O propósito claro vale mais que o produto claro. Lá no início eu falei para vocês que o propósito nosso é
aumentar o poder de compra do consumidor final. Antes de ter algoritmo, antes de ter sócio, antes de ter qualquer coisa, nós já sabíamos o que era um propósito. Talvez não com essa frase bem definida, mas a gente sabia que o que ia comandar a Buy Help era o consumidor final. Esse ponto focal, ele é muito importante para você entender o seu negócio. Entender que a pirâmide, talvez, se você inverter ela, se você olhar por outra ótica, você consegue ter diferenciais que ninguém vai conseguir ter. Então, essa tese de defesa, inclusive hoje eu estava conversando mais cedo com o pessoal da Hot Milk falando sobre isso, de você ter a certeza que você vai defender esse propósito, não só com seus clientes, né, seus credenciados, com quem você quer vender, B2B ou B2C, mas também com a sua equipe. E isso começa a ser um parâmetro para você tirar e afinar as ideias do seu negócio. Vai surgir muitas ideias. Como eu disse lá no início, que eu tive que aparar lá no Canva, tive que aparar um monte de e-commerce, não sei o que. Não, é desconto, é cash now. Na hora que você começa a surgir muitas ideias, você volta e olha o propósito e fala assim, faz sentido para o propósito do que eu estou criando? Isso vale para tudo, tá? Vale para a vida, vale, mas a gente está falando de startup. Mas faz sentido isso aqui? Faz sentido. A gente cumpre o propósito de defender o consumidor final com essa ideia. Então, vamos adiante. Esse começa a ser o primeiro filtro para a gente não começar devagar em ideias mirabolantes. Segunda coisa, você não precisa de dinheiro, você precisa de cliente. Isso, muitas vezes, é um limitador enorme. A gente acha que vamos ter que ter o melhor computador, nós vamos ter que ter o melhor celular. Vamos pôr Nós bom vamos... dia, não? Não? Oi? Desculpa, eu acho que vazou aí. No final, se vocês quiserem perguntar, à vontade, tá, pessoal? Então, o que eu estou querendo dizer? Não é que os melhores computadores, os melhores celulares, isso vai trazer para você algum retorno. Não é isso. O negócio é... Tem uma frase que eu não sei de quem é, mas o Érico Rocha repete muito, que é: faça. Primeiro, faça. Antes fazer do que ficar esperando a perfeição. Então, isso é um lema que eu acho que nós precisamos, principalmente falando de startup, testar. Testa, vai lá, acha o primeiro cliente teu, fala assim, eu queria mostrar isso aqui, é gratuito, eu quero só testar, validar contigo. Nós fizemos esse processo aqui dentro. Nós tivemos que procurar em torno de 6 clientes para serem os primeiros nossos clientes. Esses 6 viraram 12. Depois de 12, viraram 50, 100, e hoje nós estamos com 200 e tantos lojistas cadastrados para aceitar a Buy Help. Então, o início é do simples. É o celular mais simples que você tem, é o Google Sites para criar lá uma landing page com CTA, é o vídeo que você vai gravar sem iluminação mesmo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu tenho um lema que eu falo aqui dentro da Buy Help, que é: se a gente não olhar para o nosso site antigo e não tiver vergonha, tá tudo errado. A gente demorou demais para fazer o site. Se a gente não olhar para um produto que a gente criou há 1 ano atrás e não ter vergonha dele, o front-end, você olhar e falar assim, nossa, que arquitetura horrorosa, dá para melhorar. É sinal que se ele tiver muito bonito, a gente demorou demais para fazer. E nós estamos num tempo hoje, galera, quando a gente entra para falar de inteligência artificial, do já. Qualquer 10 mil tokens aí, você já faz muita coisa. E quem consegue pagar licenças aí do Claudin, do ChatGPT, e aí vai, de vários, consegue sobressair muito para testar ferramentas. O Edu Lins, ele fala um negócio para nós, Edu Lins do iFood, ele é o nosso mentor da Buy Help, e ele fala, crie jet ski. Na visão dele, esse jet ski pega um produto, coloca para rodar, faz marketing digital, gasta R$1.000 naquilo e vê se pelo menos 7% das pessoas quer comprar aquilo. Se 7% das pessoas se inscreve. Se inscreveu, show de bola, você já está meio caminho andado. E ele dá esse exemplo porque quando ele ia lançar produtos, eles gastavam $100.000, $200.000, e 4 meses depois, o produto ninguém queria comprar. Investia, programava, fazia uma série de coisas, mas o produto o cliente não queria comprar. Então, a gente precisa muito mais mão na massa do que gastar dinheiro. Isso facilita para nós que somos startupeiros aqui. Para quem é empreteco, sabe do que eu estou dizendo. Empreteco, um dos grandes inícios de estar na Empretec é fazer com o mínimo possível, para ter a máxima lucratividade possível.
Então, entenda, não é o dinheiro o seu limite hoje. Não é o dinheiro que está atrapalhando sua startup dar certo. É a falta de correr atrás dos clientes. Converse com quem já fez o que você quer fazer. Isso aqui é uma outra coisa que eu sempre gosto de pontuar, pessoal. Quando você vai falar com a pessoa que nunca pisou aonde você quer pisar, você só vai ouvir palavras negativas. Você só vai ouvir limitadores. Ah, não faz isso, é perigoso. Olha, tá vindo a eleição aí, a gente não sabe o que vai acontecer. Olha o Trump lá colocando bomba no Iraque, o preço do combustível vai subir, o dólar, não sei o quê. Mas quando você conversa com quem já pisou aonde você quer pisar, a conversa é diferente. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas a melhor coisa que tem é conversar com alguém que já foi onde você está e essa pessoa já está em outro estágio, porque ela começa a te guiar, ela começa a te dar o caminho das pedras. Eu tive uma experiência fantástica aqui, eu acho que a Georgia está aqui dentro, eu falei para a Georgia assim, eu queria muito, o dia que pisar alguém do iFood aqui, eu quero que você me avise. E ela me avisou, ó, tem alguém do iFood aqui, um dos que venderam o iFood está aqui. E se você quiser conversar com ele, cerca ele aqui. E foi o que eu fiz. Eu fui atrás, fiquei esperando ele ali e tive 15 minutos para conversar com ele. E a conversa com ele foi assim, ó, eu quero que o iFood anuncie dentro da plataforma da BuyHelp. Eu quero que vocês aproveitem as mais de 3 milhões, agora quase 60 milhões de views que a gente tem diariamente. E ele olhou para mim e falou assim, eu não estou no iFood, talvez eu conseguiria te linkar com pessoas que tomam essa decisão lá, mas se eu estiver no iFood, você quer ouvir minha resposta? Aí eu falei assim, quero. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Eu não fecharia com você. E eu falei, rapaz, agora você vai ter que me explicar o porquê, já que você falou que não. O porquê que você não fecharia comigo? Ele falou assim, sabe por quê? Nós, estando dentro do iFood, nós temos que alimentar um dragão gigante. Esse dragão, todo dia, consome 1 bilhão de desconto do iFood, que é as promoções, que é as gestões, que é um monte de coisa que a gente tem que fazer para criar circulação de consumidores aqui dentro. Somos o maior do Brasil, mas a gente tem que ficar alimentando esse desconto o tempo todo. Você é mais um para alimentar esse desconto. E isso a gente quer cortar. Mas quer que eu te dou uma dica? Vai no concorrente, vai no Queta, vai no 99. Esses caras querem chegar onde a gente não chegou. Esses caras precisam chegar onde a gente já está, desculpa. E naquele momento, conversando com aquele cara, eu falei assim, rapaz, o jogo é outro. Eu estou jogando o jogo errado. Então, conversar com quem já fez o que você quer fazer é a melhor coisa do mundo. Te abre novos horizontes. Começa a fazer você enxergar o que você não imaginava. E aquilo que a gente tinha como limitação passa a ser oportunidade. Beleza, eu tive um não do iFood ali. Ali eu tive um não. Mas abriu N possibilidades. Comecei a entender que não era só com a iFood que eu tinha que falar, era com Queta, não era só com o Maior, era com Queta, era com 99, era com Boticário, era com qualquer. Até aqui dentro da Hot Milk, eu conversei com o pessoal que faz produtos destinados a mulheres mais de 40, eu esqueci o nome da empresa, se estiver no chat aí vocês podem me ajudar, mas abriu outros leques de possibilidade. E é isso que eu quero que vocês entendam. Escreva aí, conversa com quem você converse com pessoas que já chegaram onde você quer chegar. E depois, clareza vem depois da ação. No início, parece meio turvo as coisas. No início, parece que a gente não está entendendo o fio da meada. Parece que não vê o fim do túnel, né? Mas você precisa agir, você precisa começar a fazer. E à medida que você vai fazendo, que você vai testando, que você vai validando, essa luzinha, que era uma luzinha às vezes até apagada, ela começa a surgir e vai abrindo, você vai tendo mais, espera aí, esse aqui faz mais sentido. Gente, vocês não têm noção tanto que a gente já pivotou a nossa parte comercial da BuyHelp. Nós começamos a BuyHelp e da parte do jeito que a gente vendia a BuyHelp há 3 anos atrás, hoje nós somos totalmente diferente a forma que a gente vende hoje. Mas sabe como é que isso aconteceu? Nós tivemos clareza depois de vários não. Depois de várias solicitações do consumidor, várias solicitações do credenciado, do lojista. Ó, eu quero assim, não, tira isso aqui está gerando confusão. Ó, eu quero uma comunicação melhor lá na gôndola. Ó, eu quero isso, eu quero aquilo. Tudo isso, nós não fomos engessados. Não,
nós somos o dono da verdade, se não for assim, não vai. Não, nós fomos adaptando, fomos criando formatos. Hoje, no início, nós cobrávamos, para vocês terem noção, um valor exorbitante de implantação, e nós tivemos parceiros que confiaram tanto que pagou nisso. Hoje, nós já temos um outro formato de implantação. A gente continua cobrando essa ativação, mas já com outro nome, já com uma outra forma de fazer. E isso trouxe o quê? Aprendizado. A clareza vem depois da ação. Se eu tivesse nos primeiros nãos, que aí estava tudo turvo, tudo desligado, fechado as portas, com certeza, e não tivesse continuado tendo ação, a Buy Help não existiria. A gente vem subindo uma escadinha, diariamente uma escadinha. Startup é isso. Não tem como a gente ter tranquilidade dia nenhum. Nós precisamos, pelo contrário, pensar quais são as possíveis parcerias que a gente precisa buscar. Ah, será que o cara da internet pode ser um parceiro meu? Será que a telefonia de celular? Será que o será tem que existir sempre? E ação, vamos atrás. Bora perguntar. Eu vou aproveitar isso aqui e dizer que hoje nós temos um ajudante fantástico, comentei há pouco, que é os nossos agentes. Então, nós começamos a ideia de uma empresa que seria, o Gabriel sempre fala isso, que é o meu sócio, ele fala assim, eu quero que a Buy Help tenha um desenvolvimento igual do Telegram, eu quero que seja enxuto, eu quero que seja poucas pessoas faturando bilhões. E a ideia dele estava tudo certo, tudo maravilhoso. E há 3 anos atrás era esse o nosso norte. Só que hoje, a gente fala, nós somos 16 mais 32. Nós somos 16 pessoas trabalhando dentro da Buy Help e 32 agentes ou mais trabalhando na IA para auxiliar a nossa equipe. Em todos os aspectos que vocês imaginar, marketing, desenvolvimento, e aí vai. O que acontece? Hoje, com os agentes, você tem ali um parceiro do teu lado, você tem uma pessoa do teu lado para contribuir com um conhecimento enorme. Se você conseguir fazer as perguntas certas, pode ter certeza, ele não vai te enganar, ele vai ser sincero com o que ele está te respondendo, e muitas portadas na cara que você poderia levar vai ser reduzida. Então, assim, é legal entender isso. A ação, nesse caso, vem das perguntas corretas, a insistência. Olha isso por essa ótica. E se fosse na ótica ao contrário, o que você falaria? Analisa. Tem o campo, o senso crítico de analisar tanto a opção pós, a favor, quanto a contra. Analisa, faz o chat trabalhar para você nesse sentido. Se você quer ter uma startup de sucesso, utilize essas ferramentas. Se você ainda não entende de agente, coloque os agentes para funcionar. Até o Web Summit, nós fomos convidados para estar no Web Summit esse ano, como startup de crescimento, e eu sempre falava, nós somos uma empresa AI first, né? E a gente acabou chegando à conclusão que nós somos people first. E essa people first com AI, né? Nós precisamos das pessoas em primeiro lugar, nossos consumidores são pessoas, é eles que fazem essa empresa estar de pé, mas nós precisamos da inteligência para dar rapidez. Nós estamos em frente ao mar azul, galera, e nós precisamos ter rapidez. Logo, esse mar deixa de ser azul. Quem leu o livro sabe a referência que eu estou querendo dizer. Ninguém constrói uma startup sozinho, nós construímos com pessoas. Aqui tem parte da equipe, essa foto aqui do lado esquerdo é nós na feira, né? A gente participa sempre de feiras de supermercado. Essa é uma feira que acontece em São Paulo, a APAS. É uma feira que vem a maior da América Latina, quiçá do mundo, em relação a varejo, a supermercado. Nós temos parcerias para estar expondo lá, tem aumentado agora a oportunidade de estar em outros RPs, em outros sistemas. A foto do lado direito aí é um almoço na conclusão de um evento que nós fizemos em maio de 2025, em parceria com o iFood e com o Eduardo Lins. Foi um evento que nós levamos 50 supermercadistas para conhecer a estrutura do iFood e gerar network conosco. Isso já deu vários negócios, isso é uma outra coisa fantástica para startup, que é se envolver com quem toma as decisões, né? Se envolva. Se o seu negócio ele depende da associação comercial da cidade, vá para a associação comercial. Se o seu negócio depende dos contadores, se envolva com os contadores. Depende de dentista. Onde os dentistas estão? Frequente as mesmas reuniões, frequente os mesmos ambientes. Isso é muito importante. Esse evento foi um evento, assim, para nós fantástico, em São Paulo,
eu posso dizer para vocês que deu tudo certo. Deu certo os horários, deu certo a palestra, deu certo a churrascaria. Foi um evento, assim, para nós, um marco, que a gente entendeu que nós estávamos realmente saindo das primeiras fases de aceleração da startup e encaminhando para nos tornarmos quem quiçá, a uma abertura de IPO, uma evolução dentro de startup. Aqui, o Eduardo Lins está ali, deu uma cortadinha no negócio, foi a validação. Eu falo que foi a validação porque ter o Eduardo como mentor nosso, como orientador, e depois desse envolvimento com ele, o supermercadista chegar e dar um feedback, e eu falo isso porque nossos supermercados que temos como cliente são supermercados do interior da Bahia, supermercados lá de Porto Seguro, lá de Goiânia, supermercado de tudo quanto é lugar, grandes, pequenos e médios. Não tem isso. E todos, quando estavam aqui, saíram falando a mesma coisa. Entenderam a tecnologia de uma outra ótica, entenderam a inovação de uma outra ótica. Então, para nós foi muito bacana esse evento e gostamos muito de ter feito, de ter participado e de ter executado ele. E eu quero fechar, antes de abrir para as perguntas aqui, eu quero fechar com vocês assim. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Isso é muito importante, independente do bolso de cada um que aqui está. Eu posso dizer para vocês que é só persistir. Tem uma palavra que é famosinha, né? Muito coach repete muito, que é resiliência. Aguenta firme. Se não tem uma luz acesa lá no final, continue agindo. Vai acontecer. Esse aqui é meu QR Code para o meu LinkedIn. Quem quiser conectar, seja bem-vindo. E finalizando, ideias não constroem empresas. Clientes, pessoas constroem. É isso. Obrigado, Sabrina. Obrigado pela oportunidade. Estão abertas as perguntas. Quem quiser abrir o microfone aí, sinta-se à vontade. Muito bom, Flávio. Obrigada novamente por aceitar o nosso convite e por compartilhar esses insights valiosos aqui com a nossa comunidade. É sempre importante, né, esses momentos. E acabei não comentando no começo, mas é também um dos nossos objetivos aqui, né? Fomentar isso, fomentar essas conexões com a nossa rede também, né? Dar palco e espaço para as nossas empresas residentes daqui do Hub. Então, obrigada novamente por aceitar o convite. E, pessoal, então a gente abre aqui para as perguntas. Mandem no chat o que vocês têm de perguntas, levantem as mãos, podem abrir os microfones também quem quiser. Fiquem super à vontade. Por enquanto, eu vou deixar um QR Code aqui na tela da nossa pesquisa de satisfação. É muito importante pra gente que vocês avaliem o nosso evento, comentem lá o que vocês acharam do tema principalmente. Então, eu vou colocar aqui o QR Code. Mas fiquem à vontade para já ir fazendo as perguntas aqui, tá? Eu vou aproveitar esse momento para agradecer. Tem parte do pessoal que está aqui, da minha equipe. Obrigado por vocês terem vindo, é uma honra. Vocês estão ouvindo aqui eu falar de Buy Help e vieram, além de ouvir todo dia, estão aqui. Obrigado mesmo, obrigado Douglas, Floriano, tem uma galera aí, eu não consigo ver os nomes de todo mundo, mas obrigado por estarem aqui. Muito bom. O pessoal tá comentando aqui, Flávio. Elisângela, ótima palestra. O Thiago também, excelente. A Bruna, incrível palestra. Colocar em prática com propósito. Parabéns pela palestra e compartilhamentos. Cleverson também, parabéns pela palestra. Então é isso, pessoal. A gente fica muito feliz. Eu queria fazer uma pergunta. Claro, fica à vontade. Opa, beleza, Flávio, tudo bom? Tu falou em algum momento ali, eu fiz uma anotação, só queria certificar que eu fiz a anotação correta, que acho que foi um negócio que você viu na palestra do Érico Rocha, alguma coisa assim, que ele fazia uma validação de mercado com interesse ali de 7%, era mais ou menos isso? Só para testar antes de escalar, antes de lançar? Como é que é mais ou menos essa ideia? Eu comentei sobre o Noel Érico, é do Lins, tá? Lá dentro do iFood, eles cresceram com a técnica que era o seguinte, a técnica do jet ski. Por que criaram essa técnica? Eles faziam, antes de existir iFood, antes de existir isso, existia uma empresa chamada Movile. E essa empresa, ela criava aplicativos. Então,
Alguém lá dentro da Móvel teve a ideia, vamos fazer aplicativo de música. E aí, na época, criaram vários aplicativos de funk, de samba, de tudo quanto é coisa que vocês imaginar. Você entrava e via só esse nicho de música, né? Vamos dizer assim. E gastaram US$ 100 mil nessa ideia, tá? Gastaram muito dinheiro. E o que acontece? 4 meses depois, a ideia foi pro brejo. Por vários motivos. Um foi o YouTube, o Spotify, entendeu? Então, coisas assim que veio e destruiu a ideia inteira. O que criaram depois disso? Criaram a técnica dos jet ski. Pouco investimento, pouquíssimo investimento e teste rápido em landing page, em CTA, no Instagram, no Google, seja onde for. E aí, o que eles fazem? Hoje, lá, né, nessa técnica de jet ski, eles lançam os projetos gastando R$ 1.000. Cria a landing page com CTA e veja se 7% daquelas pessoas que interagem com aquela página tem interesse de adquirir seu produto. O produto nem existe ainda. Então, vou te dar um exemplo. Você faz produto para amaciante de roupa. Você nem tem um amaciante de roupa, mas você achou uma ideia legal. Será que se eu fizer um amaciante com cheiro de açaí, as pessoas vão querer comprar? Vai lá, cria a landing page, cria a arte, como é que vai ser esse amaciante, qual que é os diferenciais desse amaciante, qual que é a dor que ele resolve e divulga, CTA nele. Se 7% das pessoas falarem, olha, gostei, maravilha. Vai atrás da indústria, faz um amaciante de açaí e vai vender. Você já tem 7% de cliente. É essa técnica do Edu Lins. Expliquei? Ficou claro? Perfeitamente. Obrigado, Flávio. Show. Uma dúvida pessoal aqui no chat. Como foi esse início para convencer? Ai, mudou. Peraí. Sua família embarcar nessa jornada contigo, quando ainda era só uma ideia. Como engajar com convívio com você quando ainda não tinha resultado? No meu caso, não tinha muita opção, tá? Nós estávamos vindo de uma luta gigante. Quem quiser, eu vou colocar aqui, ó. Quem quiser ler, eu vou colocar aqui no chat. Eu não falei isso na palestra, mas eu vou colocar aqui o meu livro. Meu livro é online, você se cadastra, é gratuito, você se cadastra e vai ler a história minha. O que acontece? Eu não tinha essa opção, tá, Georgia? O engajamento da minha família foi total. Eu tinha que estudar de noite, de madrugada, mal dormia de dia. Eles me ajudavam a criar os protótipos, eles me ajudavam a gravar os vídeos. Na época da aceleradora tinha muita atividade. E eu envolvia todo mundo. Tanto que quando eu falo que eu tive que convencer minha filha lá de 7, 8 anos a entender sobre Buy Help, é exatamente isso que eu estou falando. E era a insistência. Às vezes ficava nervoso, vocês não estão me ajudando. Outras vezes ficava feliz porque começava a ter luz, mas eles foram 100% envolvidos. Minha esposa foi um braço direito muito forte para mim, um pilar para a gente chegar. Hoje trabalha comigo, hoje cuida da parte financeira da Buy Help, mas para a gente chegar até aqui, eu poder contar essa história para vocês, a Carolina ela tem 99% de participação nisso. Minha esposa foi fera, foi uma guerreira. Vamos lá, deixa eu ver a outra. Bruna perguntou ali, uma dúvida sobre aceleradora. Estou nesse mesmo caminho e início de startup, e já colocando em prática o landing page. Não estamos ainda em aceleradora. Você vê que ajudou bastante a estar em um programa de aceleração? Sim, acelerou, ajudou muito. Uma coisa que eu indicaria, tá? Procure uma aceleradora da área sua, da sua startup. Existe vários tipos de aceleradora, mas existem aceleradoras que são mais para o rumo de fintech, aceleradora que é mais para o rumo do varejo. Achem a aceleradora que faz mais sentido. Depois que eu entrei na Hype, eu descobri várias outras que são totalmente ligadas a varejo. Então, tanto aqui quanto no exterior, tem muita opção quanto a isso. E eu posso dizer para vocês, já tive na Califórnia 2 vezes, dentro da Plug and Play, que é uma das maiores do mundo, e posso dizer para você, vale a pena achar uma mais segmentada, porque ela não só, sabe aquela questão do smart money? O smart às vezes é muito melhor do que o money, tá? As indicações, os contatos, as pontes, isso vale muito dinheiro. Não sei se te respondi, mas é isso. Mais alguém?
Bom, então acho que a gente já vai para o encerramento. Obrigada novamente, Flávio, por compartilhar aqui todos esses insights com a gente. E pessoal, fiquem muito à vontade para entrar em contato com a gente, né? Com o Flávio também. Não sei se você acabou não deixando seu contato, né, Flávio? Se quiser colocar aqui no chat para o pessoal te acessar lá no LinkedIn, se conectar. Vou colocar aqui um minutinho que eu coloco o link aqui. E pessoal, a gravação desse evento a gente vai postar hoje no nosso YouTube, no YouTube da Hot Milk. Eu vou mandar aqui o link para vocês. Mas vocês, até o final do dia, vocês conseguem acessar e rever todos esses insights aqui do Flávio, tá? Obrigada novamente, obrigada por todo mundo que esteve aqui com a gente até o final. Tenham uma boa semana. Obrigado a todos. Sucesso na carreira de vocês. Tchau, tchau.